Lembrando que a primeira fase da FUVEST está marcada para o dia 23 de novembro e a segunda fase para 2 dias, 14 e 15 de dezembro, como a gente trouxe aqui esse lembrete ontem no SP1. Vamos falar agora de fiscal de postura. Você sabe o que é isso? Pois é uma espécie de zelador da cidade. Ele que verifica se as construções estão seguindo as regras do plano diretor. Se a balada não está fazendo mais barulho do que é permitido, se a feira livre está respeitando as regras, os horários, a limpeza. É um trabalho muito importante, só que diminuiu o número desses fiscais aqui na capital do ano passado para cá. Paulo Araújo está numa feira, fala com a gente ao vivo desses fiscais de postura. Vou melhorando a minha aqui, ó, que não tem nada a ver na coluna, para te chamar aí, Paulinha. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Alan? Boa tarde a todos. E olha só que coincidência. A gente está aqui numa feira na região central de São Paulo, né, da Prefeitura da Sé. E eu estou aqui com o Noah. E olha só quem está ali de costas. É, coincidentemente, uma fiscal de posturas da Prefeitura. Veio até aqui exatamente para ver se essa feira livre aqui tá certo. Então, estava conversando aqui com o pessoal da varrição, conversando com os feirantes. Já vi, inclusive, dando uma bronca num feirante que não colocou preço, porque olha só, vamos mostrar, Noah, aqui. As barracas precisam estar com os preços também aparecendo e tem que manter a limpeza, tá? Existem algumas regras que precisam ser seguidas. Então, a feira, por exemplo, é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Para montar, tem 1 hora antes e para desmontar, 45 minutos. E o feirante tem que manter toda a área limpinha, para não ter nenhum tipo de problema. Segundo a Prefeitura, o munícipe também pode denunciar, né? Se tiver qualquer coisa, por exemplo, a feira teria que estar desmontada às 2h45, com tudo limpo e ainda tem barraca funcionando. Aí então pode denunciar, o telefone é 156, e aí então um fiscal de postura vai até o local, como a gente está vendo aqui, ó, Noah, mostra lá então, a fiscal conversando. E o fiscal de posturas é isso, então, não tem nenhuma relação com a nossa coluna, com vestimenta, mas tem tudo a ver com educação e com comportamento. E a gente preparou uma reportagem para explicar isso direitinho. Vamos ver. O que faz um fiscal de postura? Pois é, não sei o quê. É quem fiscaliza se a calçada está quebrada, se a obra do vizinho está regular, se a feira acabou no horário certo e se os feirantes deixaram a rua como deveriam. Quem resolve essas coisas na cidade? A prefeitura, não? Essa foi fácil, né? Quem deve fiscalizar, punir e buscar uma solução é sim a prefeitura. Mas a pessoa que faz esse serviço tem um cargo, que é o de fiscal de posturas. Ele deve checar se todas as regras estabelecidas para boa convivência estão sendo cumpridas numa região. Quer ver só? Eu tô aqui numa rua e olha como tá a calçada, cheia de lixo, tem restos de entulho, muitos galhos. O pedestre, por exemplo, chega um momento que não consegue mais seguir, tem que ir para a rua para passar. Esse ponto aqui pode ser alvo desse fiscal. Por lei, o fiscal de posturas fiscaliza o Código de Edificações, vê se as construções estão de acordo com o plano diretor. O zoneamento, se um comércio pode funcionar em determinada rua, por exemplo. O abastecimento. Aqui estamos falando das regras de funcionamento das feiras livres. E as posturas municipais, como barulho e descarte de lixo. A Vivian é coordenadora do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER e explica que a população deve denunciar as infrações. Então, eu liguei para a prefeitura, ele trabalha de forma ativa, mas eles também têm um papel preventivo, que é muito importante, que é como a gente evita que essas situações aconteçam. Então, esses fiscais eles estão sendo alocados na cidade de modo em que eles conscientizem a população. Mas para conscientizar, eles precisam estar nas ruas. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação pela produção do SP1 mostram que hoje 489 fiscais atuam na cidade. 12 a menos que no ano passado, que teve o maior número da história. Os números mostram que a Lapa, na Zona Oeste, tem hoje 11 fiscais. Apesar da alta geral no ano passado, a subprefeitura perdeu profissionais. O Luiz mora na região há 60 anos e reconhece a importância da fiscalização num bairro que cresceu muito nos últimos anos. Como teve muito empreendimento na Lapa de 10 anos para cá, né? O número de pessoas, de habitantes na Lapa aumentou muito, né? Aumentou demais. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública diz que a capital deveria ter mais de 1.200 fiscais, quase o triplo do quadro atual.
Quem estuda gestão pública afirma que novas contratações são bem-vindas, mas que não é essa a providência mais importante, não. A gente está conscientizando adequadamente a população em relação a quais são as posturas que devem ser atendidas, quais são essas posturas que estão infringindo alguma norma, quais são essas posturas que dão condições para que a gente consiga viver de forma harmônica com os nossos vizinhos, dentro do nosso bairro, dentro da cidade como um todo. Então, eu acho que a gente ainda trabalha muito, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil de modo geral, com uma ideia de fiscalização que é punitiva, enquanto me parece que o poder público precisa muito evoluir para essa fiscalização preventiva. É isso aí, disse tudo, porque tem lei para tudo, né? Para a gente viver num país civilizado, num estado civilizado, numa cidade civilizada. Mas falta, sobretudo, fiscalização, falta educação, falta conscientização das pessoas também. A Prefeitura aqui da capital disse que o número de fiscais cresceu 60% desde 2023, depois da realização de um concurso público. E que antes disso a cidade ficou 21 anos sem nomear novos fiscais. E atenção,